Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está a Sua Página. Se você chegou agora aqui no Orbit, não sabe do que eu tô falando, não sabe o que é o Como Está a Minha Página, deixa eu te mostrar aqui na minha tela. Primeiro, o Orbit Pages é uma ferramenta de construção de páginas. Construção de páginas de conteúdo, páginas para lançamento, páginas de venda, páginas de captura, todo tipo de site que você pode precisar para ter resultados no mercado digital. Todo tipo de página que você precisa para colocar o seu produto para vender online e começar a ter sucesso nesse mercado, começar a vender de fato os seus produtos. E é um construtor muito simples de utilizar. Ele utiliza blocos pré-prontos que você vai montar como se fossem blocos de Lego. Você vai empilhar esses blocos pré-prontos e depois você vai poder editar um por um dos blocos. Então aqui a gente tem, por exemplo, um bloco de vídeo junto com texto, aqui um bloco de imagem e texto. E todos esses blocos eles são editáveis. Você vai poder criar o seu site com a sua cara, com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Como que você faz para utilizar o Orbit Pages? É muito simples, é só acessar orbitpages.com, criar a sua conta gratuitamente e começar a testar. Você vai ter algumas páginas que você vai poder utilizar para testar, para aprender a utilizar a ferramenta, e depois é só você colocar a sua página no ar para ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está a Minha Página? O Como Está a Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana nós analisamos as páginas criadas pelos nossos assinantes. Então, o nosso objetivo aqui é ajudar a encontrar pontos de melhoria, ajudar a encontrar aqueles pequenos ajustes que podem fazer com que os seus resultados sejam ainda melhores. E como que isso funciona na prática? A nossa ideia é que você faça sempre uma cópia da sua página original e não faça os ajustes na página original. Por quê? Porque você tem um parâmetro de comparação. Caso as mudanças que você fez tenham dado errado, não tenham gerado os resultados esperados, é só você voltar para a versão anterior e depois criar uma nova cópia e fazer um novo teste. E assim você vai nesse constante processo de teste e otimização. Porque é assim que funciona no marketing, é assim que você vai evoluir a sua estratégia, vai fazer com que todos os recursos que você utiliza vão melhorando e gerando resultados ainda melhores. E hoje, aqui na nossa análise, nós vamos analisar a página do Ademir. O Ademir trabalha com desenvolvimento humano, ele trabalha com cursos e treinamentos de inteligência emocional, resiliência, liderança. E ele tem essa página aqui. A gente vai dar uma olhada geral na página do Ademir. Certo? E agora a gente vai falar de alguns pontos específicos. O primeiro ponto sobre a página do Ademir é a headline dele. Como eu sempre falo aqui no canal, eu sempre falo aqui no Como Está a Minha Página, a headline é uma parte muito importante. A headline é a parte mais importante, ela é a alma da sua página. É ela que vai definir se a pessoa vai ver a sua oferta, se ela vai dar uma segunda chance para a sua página, ou se ao bater o olho na página, ela simplesmente vai embora. Por isso que ela é tão importante, porque a sua headline ela precisa ser chamativa, ela precisa conquistar a atenção da pessoa, despertar o desejo, despertar uma vontade de adquirir o seu produto, ou trabalhar a dor dessa pessoa, a vontade de resolver um problema que ela tem. Que às vezes ela sabe que ela tem um problema, ela sabe que ela precisa de uma solução, mas não é tão urgente. E é a sua headline que vai trabalhar esse sentimento. Por isso que a headline é tão importante. Aqui ele fala sobre jornada de transformação, o que é um tipo de fala muito comum quando a gente está falando de um nicho de desenvolvimento humano. No desenvolvimento humano, em geral, se trabalha com essas jornadas de transformação. A pessoa vai evoluir, vai ir de um ponto até outro, ela vai melhorar o seu desempenho de alguma forma. Porém, quando a gente está falando aqui com o nosso
Pensando no nosso cliente ideal, quem é o cliente ideal aqui do Ademir? Provavelmente ele tem vários. Um deles provavelmente são líderes, né? Pode ser que ele trabalhe também com pessoas que estão em cargos que não são de liderança, mas elas necessitam, por exemplo, trabalhar a inteligência emocional, trabalhar a sua resiliência. Nesse ponto aqui, a gente precisa entender qual é o público que a gente está conversando nesse momento e qual é o principal desejo dele. Aqui, ele está falando de aprofundar o seu autoconhecimento e começar a explorar o seu verdadeiro potencial. Então, nesse momento, quando eu estou falando apenas em sua jornada de transformação começa aqui, ele não está transmitindo com tanta intensidade uma urgência numa tomada de ação. A pessoa sabe que eu posso ter uma jornada de transformação, mas por quê? O que, que eu vou ganhar com isso? Ou o que, que eu vou melhorar na minha vida, no meu cenário profissional ao fazer isso? Isso a gente vai ver ao longo da página dele. A gente vai buscar algum tópico que a gente possa utilizar para criar uma outra ideia de headline, tá? Então, a primeira mudança sugerida é na headline, pensar o que, que eu posso trabalhar melhor nessa headline. Um outro ponto que eu notei na página do Ademir aqui ele está falando da ferramenta, e um outro ponto aqui importante é, a ferramenta é o caminho. O que a pessoa quer quando ela entra na sua página é o benefício, não necessariamente aquilo que você vai utilizar. Aqui é uma ferramenta que poderia ser um e-book, poderia ser um curso, poderia ser uma aula gratuita, poderia ser uma planilha de Excel, enfim. A ferramenta é só um meio, ela não é o motivo da pessoa de comprar aquilo. O que a pessoa quer? Ela quer desenvolver o seu autoconhecimento, ela quer melhorar suas relações de trabalho, ela quer melhorar como líder, ela quer se preparar para uma promoção. Então, o que o meu cliente está buscando nesse momento é o benefício que eu vou trabalhar. Aqui, o Ademir está trabalhando logo de cara a ferramenta em si. Mas ele não está trabalhando necessariamente as características dessa ferramenta. Ele fez um quadro onde ele trabalha para quem é esse produto, qual é o cliente, o perfil do cliente desse produto. Então, você que sente que não conhece seu próprio potencial, ok. Você sente que não está claro sobre como você realmente se identifica, você não conhece seus verdadeiros talentos e dons, aí começa a ficar mais interessante. Você não tem certeza de quais são seus valores ou propósito de vida, para a pessoa que está buscando autoconhecimento, faz sentido. Você não sabe como se comporta, você às vezes se auto-sabota, olha aí. Aqui começa a surgir termos importantes, palavras-chave que podem ser interessantes e que trabalham com o inconsciente das pessoas, trabalham com aquilo que a pessoa quer mudar. Então, autossabotagem, às vezes a pessoa nem percebe que tá se autossabotando e aquilo está impedindo ela de ter uma ascensão na carreira, por exemplo. E aí está um termo interessante para se trabalhar, para ser, por exemplo, o primeiro tópico dessa lista e não um tópico lá embaixo, e talvez até algo que possa ser usado na headline. Vamos ver o que mais tem aqui. Você está tendo problemas para gerenciar suas emoções. Tá aí outro ponto. Gerenciamento de emoções, principalmente. Aqui eu estou trabalhando como se o público ideal do Ademir fossem líderes. É muito provável que existam outros públicos, mas aqui pensando nesse público, que ele precisa gerenciar as emoções para quê? Para que ele possa ter um controle emocional que permita a ele gerir uma equipe. Você está insatisfeito com a sua carreira ou não sabe para onde ir? Aqui tem outro público dele. É um público que está em busca de uma mudança de carreira, por exemplo. Um público que não que ele tem um trabalho e está infeliz com o seu trabalho. Aqui é um outro público. Ou você apenas está curioso para finalmente conhecer melhor. Ok. Ele tem alguns pontos nessa lista que são interessantes e que eles servem para trabalhar headlines diferentes. Então, ele serve para trabalhar algumas promessas diferentes que podem ajudar a fazer com que o cliente permaneça mais na página dele. Imagina como seria se você aumentasse o nível de consciência, descobrisse suas competências, preferências, descobrisse seus talentos naturais, entendesse por que faz o que faz, descobrisse como você toma decisões e como soluciona os problemas, percebesse, ok. O que é o teste de perfil comportamental? Aqui ele vai falar então da ferramenta, das características, motivos para você não deixar essa oportunidade passar, ok.
Prepare-se para uma mudança significativa em sua vida pessoal e profissional. Conhecer o seu perfil comportamental pode trazer vários benefícios. Então, primeiro ele falou aqui de características e depois os benefícios. O que eu falei antes, os benefícios eles são mais importantes nesse momento do que as características, quando a gente está pensando numa estrutura de página. A gente está pensando numa estrutura do que a pessoa quer. A gente faz uma grande promessa, depois a gente pode apresentar os benefícios, ou como ele fez aqui, ele já fez uma pequena divisão de para quem é, para demonstrar que, ó, isso é para você se você se encaixa em um desses tópicos. Legal. Depois disso, ele poderia, por exemplo, colocar esse quadro de benefícios antes de falar das características de como funciona o teste. Por quê? A pessoa, o teste não é o mais importante. O mais importante é o que ela vai ter, o que ela vai receber ao fazer esse teste. Então, se eu falo que ela vai ter uma compreensão mais profunda da personalidade, identificação de tendências de comportamento, fortalecer competências, obter ferramentas para lidar efetivamente com situações de estresse. Se eu falo que ela vai receber tudo isso, depois sim eu vou explicar o como que ela vai receber tudo isso. E daí eu falo da ferramenta. Então, uma das mudanças pode ser isso. Outro ponto é que ele tem um fluxo de ações que a pessoa precisa realizar na página dele que não está muito claro. Por quê? Deixa eu te mostrar aqui. A página dele como um todo, ela está falando sobre o teste de perfil comportamental, certo? Não sei se é DISC, não sei se é Enneagrama, mas é algum tipo de teste de perfil comportamental. Só que aqui, além do teste em si, ele está falando sobre um workshop gratuito. Então, eu quero que a pessoa compre o meu teste ou eu quero que ela participe de um workshop gratuito. Nesse caso, por se tratar de um workshop gratuito, ele poderia estar, e eu sei que ele está porque eu já cliquei nesse botão, ele poderia estar em outra página, mas que vem antes dessa, que ele prepara a pessoa para o teste. Por quê? Porque esse workshop gratuito, ele, pelo que eu entendi aqui, eu não consegui parar para ler a fundo ainda, mas pelo que eu entendi, ele é um workshop que ajuda na preparação da consciência do lead para depois poder comprar o teste. Então, se eu ofereço primeiro o workshop como isca, já que ele é um workshop gratuito, eu ofereço esse workshop como isca, eu já levo depois a pessoa para essa página aqui de vendas, uma pessoa que tem mais consciência, que está muito mais preparada para, de repente, tomar a decisão de compra e executar a ação de compra. Nesse momento aqui, eu estou, na verdade, dificultando o caminho. Por quê? Porque eu estou mostrando para a pessoa que ela pode ter um workshop gratuito. Então, se a pessoa clica nesse momento, ela vai simplesmente sair da página de vendas dele. E ela vai para a página do workshop, onde ele vai fazer a captura desse lead. Tá? Só que na página anterior, aqui na página principal, ele tem o quadro para a pessoa executar a compra. Então, no momento que ele coloca antes dessa ação de compra, ele coloca um quadro que vai levar a pessoa para uma outra página, uma página de captura, ele está fazendo com que a pessoa tome uma ação primeiro, antes da... que não é tão importante quanto a ação principal que ele quer para essa página. Quando a gente constrói uma landing page, é importante que a gente pense que eu quero que a pessoa execute uma ação específica. Eu tenho uma ação específica que eu planejei para a pessoa executar. Uma ação, não ações conflitantes. A minha ação de compra, a ação da pessoa comprar algo na minha página, é uma ação mais importante do que ela se inscrever num workshop gratuito. Se não for, se a estratégia for outra, não, a minha ideia é que a pessoa se inscreva no workshop gratuito, então faz muito mais sentido oferecer em uma página isolada, oferecer primeiramente esse workshop para fazer a captura do lead e depois trabalhar esse lead para levar ele para essa página de vendas. Mas na página de vendas, colocar uma ação de captura e uma ação de vendas junto é algo que está criando ações conflitantes. A pessoa, num momento, ela está vendo, eu posso ir para algo gratuito ou eu posso ir para algo pago. Bom, eu não quero gastar, eu vou para algo gratuito. É claro que aqui eu estou dando as minhas impressões. Na prática, é o público do Ademir, são os clientes dele que vão dizer o que realmente está funcionando. Se realmente estiver funcionando, se do jeito que está funcionando, legal. Então, testa apenas outras headlines, testa apenas trazer os benefícios
antes da característica, só para você ver se tem uma melhora ainda desses resultados. Mas caso não esteja funcionando tão bem essa estratégia, e eu acredito que no momento que coloca uma ação que leva a pessoa para executar algo gratuito e outra algo pago, eu acredito de verdade que a pessoa vai ter preferência pelo gratuito. Por isso que a minha ideia aqui é que você possa testar, isolar essas ações. Quando está na página de vendas, não fala do gratuito. Ou se falar do gratuito, oferece esse gratuito como um bônus, oferece isso como uma opção para caso a pessoa compre um dos seus produtos, ela vai receber aquilo também. Ou ainda, oferece isso para caso a pessoa resolva sair da sua página, depois você oferece ela num remarketing, ou se você já fez uma captura anterior, você oferece para essa pessoa na sua sequência de e-mails. Você faz a oferta de algo pago, ela não quis, você oferece algo gratuito para quê? Para aumentar o grau de consciência dela e ajudar depois no processo de venda. Então, o seu gratuito, ele deve servir na sua esteira como algo que guia a pessoa para o pago e não o contrário. Não a pessoa, no momento, ela está numa página de vendas, mas ela vai para uma ação gratuita e ela simplesmente sai da sua página de vendas e ela não tem mais a possibilidade de comprar esse produto nesse momento. Essa seria uma grande alteração que eu sugiro que você faça. Outro ponto aqui é que tem ainda uma outra ação nessa página. Então, na verdade, tem 3 ações. A outra ação é esse treinamento. Ele é um treinamento, pelo que eu entendi, o Desperte Sua Automotivação, que ele é dado como bônus aqui nesse laudo Diamond. Porém, ele está aqui também como algo que te leva para um outro local. Então, novamente, eu tenho aqui um treinamento que é um outro produto, que ele faz parte de um... Pode até fazer parte dessa esteira, mas ele não é necessariamente o seu produto principal nesse momento. O seu produto principal aqui é um produto que pode ser um produto de entrada, que é o laudo, né, a partir de R$ 97,00 é um produto de entrada, mas eu estou fazendo com que a pessoa ela tenha a opção de ir para um workshop gratuito, ou ela possa ir para comprar um dos 3 planos, então ela já tem aqui uma decisão que ela precisa tomar, que é qual dos 3 planos ela quer, e ela ainda tem uma outra opção, que é esse treinamento que, dependendo do plano que ela escolher, ela vai ter acesso a isso. O que faz aqui? Eu tenho que fazer a pessoa, nesse momento, escolher entre muitas opções. E é muito comum que quando a pessoa tenha tantas opções para escolher, ela acabe ou não executando nada, ou até ela possa executar a ação que tem menor valor para mim. Nesse caso, ela pode ir, por exemplo, para a ação de ir para o seu workshop gratuito. Então você teve todo um custo de levar a pessoa para uma página de vendas para a pessoa optar pelo cadastro no programa gratuito. Não tem problema isso, porque se a pessoa se cadastrou no seu produto gratuito, é muito provável que você possa trabalhar ela ao longo da sua esteira. Você vai poder criar e-mail marketing, vai poder conversar com ela no 1 a 1. Porém, você levou ela para uma página de vendas onde você está ofertando um produto e ela está optando por outro que não vai ter um custo para ela. Se faz parte da sua estratégia, novamente, não tem problema, mas aqui é pensar em qual seria a ação ideal que a pessoa executaria na sua esteira ao chegar nessa página. Até esse momento, a página, para mim, ela está voltada para que a pessoa execute a ação de compra do seu perfil, do seu laudo de perfil comportamental. Então, a ação ideal que ela deveria executar seria a compra desse laudo. Por isso que talvez essa página aqui, o ideal dela seja ela estar em um segundo momento da sua esteira. No primeiro momento você faz uma captura desse lead, faz uma qualificação do lead, para depois sim você levar a pessoa para essa página, uma pessoa que já está mais preparada, que já está mais consciente, que já sente a necessidade, que já entende os benefícios, para daí sim ela chegar nessa página e ela executar a ação de compra. E um outro ponto seria apenas trabalhar com algumas imagens e vídeos que possam explicar um pouco sobre como funciona esse mapeamento de perfil comportamental. Nesse momento, a pessoa sabe o que ela vai ter,
ela entende que vai ser um teste, mas se você tiver, por exemplo, um vídeo que demonstre dentro da sua plataforma ou uma pergunta, ou de repente um teste final, um teste finalizado que demonstre como é a capa desse teste, quais são os primeiros dados que aparecem para essa pessoa no momento que ela entra, ter algumas informações que mostre para a pessoa o que ela vai receber, para deixar esse entregável mais palpável. Quando a gente está falando aqui de um teste de perfil comportamental, embora a gente saiba que depois a pessoa vai receber provavelmente um PDF ou algum outro tipo de arquivo com várias páginas com esses dados, é algo que, se eu não tenho uma imagem, se eu não tenho um vídeo, é algo que fica muito subjetivo. Eu não consigo entender de fato o que eu estou recebendo. Agora, se eu consigo transformar isso em uma imagem, transformar isso em um vídeo, eu estou tornando essa entrega mais palpável. E daí esse valor percebido aqui de 97, 147 ou 197, ele se torna, ele tem um valor agregado maior. Então, o valor em si, ele se torna em segundo plano, enquanto o benefício que a pessoa percebe, o que ela vai realmente ganhar com aquilo, se torna algo muito maior do que os 97, 147 ou 197. Outro ponto aqui é que quando a gente está usando um contador regressivo, ele geralmente serve para gerar um senso de urgência. Se eu abro uma página que me diz que eu tenho 3 semanas para executar uma ação, eu não sinto urgência nenhuma em executar essa ação agora. Então, eu entendo que provavelmente 3 semanas aqui é um prazo para ou é até o fim do ano, ou é até uma data específica onde vai ser executada, vai ser realizado algum evento. Porém, se a pessoa tem 3 semanas nesse momento para ela realizar uma ação, é muito provável que não gere o efeito de urgência que a gente espera. Ela pode executar a ação por outros motivos, mas não porque ela sente uma urgência por causa desse contador. Então, o contador que está em 3 semanas, ele não gera essa urgência. Se você transformar isso em apenas 6 horas, como está aqui, ou transformar isso em algo que vai ser de 15 minutos e depois some dessa página, sai dessa página, daí sim você gera uma sensação de que ela tem um prazo muito apertado para executar essa ação e ela precisa agir rapidamente. Esses são os principais pontos. O ponto ali da headline, eu trabalharia com algo relacionado, eu testaria formas diferentes, tá? Pensando em públicos diferentes, então se você tem um público de líderes, o que pode funcionar para o líder? Por exemplo, algo relacionado à autossabotagem ou ao gerenciamento de emoções. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui o meu plugin para editar a sua headline aqui, vamos ver. Descubra os segredos para gerenciar melhor suas emoções e qualificar sua liderança. Eu tô fazendo aqui de improviso, mas só para pensar em algo que poderia trabalhar um pouco sobre um desejo, sobre uma necessidade, sobre algo que torne mais urgente. O percorrer uma jornada de transformação não gera urgência. Agora, descobrir os segredos para gerenciar melhor as emoções e qualificar a liderança pode melhorar muito essa headline, mas só para a gente exemplificar. Vamos pensar num outro aqui. Problema em gerenciar emoções, insatisfeito com a carreira ou não sabe para onde ir. Legal, vamos pensar para esse público que quer mudar de carreira. Aprenda, ou, deixa eu ver, vamos pensar em outra coisa. Insatisfeito com sua carreira, descubra se você realmente nasceu para fazer aquilo que faz e como mudar
para uma carreira que complete. Novamente, aqui é só um exemplo feito de improviso, mas só para pensar. O que eu posso trabalhar com esse público que possa despertar um desejo, que possa trabalhar uma dor? Se eu sei que é uma pessoa que está em busca de mudança de carreira, é uma pessoa que ela está insatisfeita provavelmente com o trabalho atual dela. Ou ela sente que ela não é bem remunerada, ou ela sente que ela não faz a diferença para as outras pessoas, ou ela sente que o trabalho dela tá prendendo ela e não tá deixando ela feliz, que tá afetando as relações familiares, tá afetando aquilo que ela sempre sonhou em fazer. Então, quando for trabalhar a headline, é pensar nesse aspecto. Quais são os sonhos dessa pessoa, ou quais são as dores dessa pessoa, e de que forma o meu produto, ou o meu serviço, enfim, como isso pode ajudar essa pessoa a se sentir melhor. Tá? Então, esses são os principais pontos aqui na página do Ademir. Eu espero que tenha ajudado o Ademir. Eu espero que também tenha ajudado você que está aí assistindo, que você tenha entendido algum ponto que pode ser melhorado na sua página, que algum insight tenha surgido a partir disso. Para quê? Para que você gere uma página ainda melhor e tenha ainda mais resultados. Que é algo que eu espero também para o Ademir, que ele consiga, a partir de algumas mudanças na página dele, ter resultados ainda melhores. Nós estamos aqui toda semana trazendo o melhor conteúdo possível, o conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só criar a sua conta gratuitamente acessando orbitpages.com e testar. Coloque as suas páginas no ar. Se a sua página fica apenas no campo das ideias, ela não vai gerar os resultados que você espera. E agora, terminando o ano, começando o ano novo, é o momento perfeito para você fazer o seu negócio, fazer o seu projeto finalmente decolar e ter cada vez mais sucesso. E nós estaremos aqui do seu lado para te ajudar nesse processo. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Se gostou, curte, pode deixar também o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.